Pastor da fé, me ajuda, porque além do diabo, tem uma pessoa vizinha, parente, vizinho, colega de trabalho, até crente, que me persegue. O que fazer com esta pessoa que vive me perseguindo? Dia após dia, é por telefone, é por e-mail, é mandando cartinha, é vindo atrás de mim, literalmente, fazendo fuxico, fofoca a meu respeito. A pessoa me atormenta, está sempre na minha casa. Todo dia, toda hora, todo momento ela está em cima de mim, me perseguindo, me atazanando. O que fazer com aquele que me persegue? Eu tenho um caminho para os senhores aqui, e no final da mensagem, eu vou lhe levar a receber uma bênção. Primeira coisa que eu tenho que saber é a primeira coisa, você pode anotar que eu falo pausadamente. A primeira coisa a saber, para que eu possa ler a Bíblia, é: eu tenho um oponente. Primeira coisa que eu tenho que saber, para resolver esse caso, é saber que eu tenho um oponente, um adversário, que é o diabo. Ele não me ama e deseja o meu mal a todo tempo. Primeira coisa que eu tenho que saber. Segunda coisa que eu preciso saber é: no mundo, neste mundo, Jesus diz, você, eu, todos nós sofreremos aflições. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que eu tenho um adversário, um oponente, ele não me ama, e a todo tempo deseja o meu mal. Segundo, é que neste mundo eu vou passar, infelizmente, por alguns pedaços ruins, difíceis. Infelizmente. Terceira coisa a saber é: o Senhor não disse, e nem o diabo disse, quem seria o servo do mal para me perseguir. Tenho que ter entendimento, ou bastante, para não ficar decepcionado com as armadilhas dele. Pastor, eu estou muito decepcionado, estou muito triste. Então, deixe essa tristeza, essa decepção de lado. Eu já preguei aqui e disse que uma das coisas que o diabo mais faz é causar decepções. Pois diz a palavra, é mais fácil você conquistar uma cidade fortificada do que um coração ofendido. Uma pessoa triste, abatida, decepcionada. Você chega para uma pessoa decepcionada e diz assim, olha, eu queria falar, eu não quero ouvir. Ela está muito triste, o coração apertado, chateado. Não vai receber palavra nenhuma. E, infelizmente, isso acontece dia a dia. Eu já tive diante de pessoas que eu falei, irmão, a palavra de Deus, ela diz, ô pastor, diz para mim, o que o senhor sabe, passa para outro. Como é que é? O que o senhor tem, passa para outro. Comigo não cola. Eu disse, que linguajar é esse, meu irmão? Que palavreado é esse? Você é crente, comigo não cola? A palavra de Deus não cola? Como quem diz, estou decepcionado. Então não adianta alguém trazer para a minha palavra, porque eu não vou aceitar.
Então, esse terceiro item aqui é muito importante. Nem o Senhor, Deus disse, nem o diabo disse quem seria o meu adversário, daqueles servos do diabo. Então, pode ser Antônio, pode ser Maria, pode ser Pedro, pode ser José. Pode ser A, pode ser B. Então, você não ficar decepcionado. Que geralmente a pessoa diz, eu esperava de todos, menos de você. Então, eu já tenho que estar ciente, tenho que ter entendimento o bastante para não cair nisto. Porque muitos já se esfriaram na fé, por causa da tal decepção. Eu esperava de qualquer pessoa, menos de você. Mas não está escrito na Bíblia que aquele que o diabo usaria seria Espera um pouquinho aqui. Não está escrito isso. Deu oportunidade para ele, ele vai usar. Então você não tem que ficar decepcionado com o colega de trabalho, o seu sócio, o mais chegado, a mais chegada. Você tem que ter um entendimento assim. Esse deve ser o entendimento. Eu vou me firmar no Senhor. Quem? Eu. Eu vou me firmar no Senhor. Eu tenho que estar, firme no Senhor. Você vai ver por quê. Aquele que caiu, aquele que está causando a decepção, ele já está nas garras do bicho. Eu pus aqui, o alvo, na verdade, não é ele, o alvo é você. Ele só está sendo instrumento. Assim como o Senhor Deus tem servos em todos os cantos deste mundo, com as suas qualidades, não é diferente com o diabo. O diabo tem servos nesse mundo que agem com esperteza, com a inteligência deste mundo, e coisas que vão causar horrores a vocês. Diga-se de passagem, meus irmãos, que a maior parte da decepção que vem é sempre com aquele que você não espera. Você tem que tomar cuidado com isso. A pessoa é colocada na sua frente, você ajuda, estende as mãos, ajuda, e às vezes aquela pessoa é muito tentada e usada pelo diabo para afetar você. Você tem que ter entendimento disto. Meu Deus, eu estou ajudando tanto essa pessoa, eu já vou ficar com o pé atrás. E se essa pessoa amanhã me causar uma decepção, uma tristeza, eu vou estar seguro. Eu não vou ficar aí. A gente fica tristinho, né, porque ela fez tal coisa, mas eu não vou cair. Eu não vou. Vou ficar firme. Vou fazer a minha parte, eu vou ajudar. Agora, se ela fizer ao contrário, fizer errado, eu não vou cair nessa. Quem é o alvo do diabo? Quem é o alvo do diabo? Você sabe quem é o alvo do diabo, não sabe? O alvo do diabo somos nós. É você que está me ouvindo. O alvo do diabo não é aquele a quem ele já pegou. O alvo do diabo é você. Eu tenho falado tanto, mas tanto a respeito do Adão e da Eva. Se eles estivessem vivos, iam ficar chateados comigo, que eu falo tão mal deles. Quando o diabo pegou a Eva, o alvo do diabo agora não é mais a Eva está possuída, está tomada. O alvo é o Adão. O alvo é aquele a quem Deus se dirigiu. Deus tem se dirigido a você. O alvo é você. Você é a pessoa a quem o diabo muito quer derrubar. Deixa eu deixar o seu coração muito feliz aqui.
Sabe por que Deus chamou você da sua casa? Dentre todos da sua casa, Deus chamou você e você é quem se firmou mais na sua casa? Você pode notar aí, você diz assim, pastor, na minha casa, lá somos em 4 crentes, mas eu me considero assim o mais firminho, o mais fincado na rocha, porque você é a coluna da sua casa, isso é para animar o seu coração. Então o diabo, ele quer e tenta, o alvo dele é isso, destruir a coluna, porque se destruir a coluna, tudo cai. Então você tem que dar atenção a isso. Espera aí, ele já pegou a Eva são os outros familiares meus, mas eu estou firme, o alvo é você, porque repare que ele pegou Antônio, Maria, Pedro e José, a casa ainda está em pé, está de pé, então o alvo dele, na verdade, é você. Você tem que estar firme aí, vigiando, porque se ele derrubar você, vai desmoronar tudo. Um dos grandes investimentos do diabo é fazer o ser humano ter algo no coração que o levará à queda, a cair. Abra aí a sua Bíblia em João 21, 17. Nós vamos entender tudo isso aqui. O que fazer com aquele que me persegue? Vamos entender isso primeiro. O diabo, ele investe pesado. E um dos grandes investimentos dele é colocar algo no coração do homem. João 21, 17. E pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Acharam aí? Você me ama? Completa a igreja. Hã? Simão o quê? Entristeceu-se. Essa minha tradução aqui, ela é uma tradução aberta, a linguagem de hoje. Pedro ficou magoado. Jesus perguntou, pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. O que o Pedro ficou? Magoado. Vocês sabem que uma pessoa com mágoa, ela não vai para frente. Ou vai? Não vai. Imagine vocês aqui, olha, o Espírito Santo nos dá liberdade. Imagine vocês aqui, Jesus Cristo perguntando para o Pedro. Pedro, pela terceira vez. A primeira, Pedro, você me ama? Sim, senhor. Amo sim. E como amo? Jesus perguntou pela segunda, Pedro, você me ama? Sim, olha a cara. Sim, mestre. Ora, eu te amo. Terceira vez, Pedro, você me ama? Eu já não falei que amo? Agora já vem a irritação. 3 vezes? Na frente de todo mundo aqui? Sim. Eu falei, não falei para o senhor que eu amo? Já está triste. Imagine essa mágoa entrando no coração. Acabou Pedro. Na hora que Jesus está perguntando, provando Pedro, o diabo ele quer estragar a festa. Ele quer colocar algo no coração da pessoa, para que ela, que é o alvo dele, não vá para frente. Se o diabo conseguir aqui destruir o Pedro, colocando uma mágoa dentro do coração, acabou. Porque o diabo já queria pegar o Pedro.
Como é que eu derrubo esse homem? Se eu colocar a mágoa no coração dele, é eu entrando, é o próprio diabo entrando. Eu posso estar falando com pessoas aqui na igreja, e quem me assiste em qualquer lugar nesse país, que tem uma coisa no coração chamada mágoa. Mágoa alguma coisa, mágoa de alguém, mágoa porque não comprou, porque não ganhou, porque não teve, porque não alcançou, não conseguiu. Está entristecido, magoado, porque fez uma petição a Deus e não alcançou, não foi alcançado. Mágoa de alguém, mágoa do patrão, da patroa, mágoa da empresa que trabalhou, e mágoa de tanta coisa, de tanta gente nesse mundo. Se o diabo conseguiu colocar isso em você, ele destruiu a eficácia de Deus na sua vida. Ele destruiu a coluna. E você está perdendo um caminhão de bênçãos. Corre lá comigo em João 6, verso 1. João 6, verso 1. Perdão, João não, Jó. Jó. Não tem ponto, é o acento. Aqui não tem ponto. Eu li João, mas é porque é do embalo. Jó 6, 1. Diz assim: então Jó respondeu dizendo: oh, se a minha, o quê? Se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas. Ele está dizendo, olha, tem coisa que eu gostaria de falar, mas eu não falo, eu engulo. Porque triste eu estou. Mas se eu pesasse a minha mágoa e a minha tristeza, a minha miséria aqui, coisa não seria pouca não. Em outras palavras, igreja, esta mágoa, essa tristeza, essa coisa que está no peito, é que está levando você para baixo. Mas eu repito, mágoa de alguém ou mágoa de alguma coisa. Tens tu, vai longe aí agora, porque hoje Deus vai te abençoar. Tem uma bênção aqui, nessa palavra. Seja aqui na igreja, em qualquer lugar. Pastor, eu tenho que confessar aqui hoje. Na oração eu vou confessar. Confesse na oração. Eu tenho uma mágoa profunda de um lugar que eu trabalhei. Não gosto nem de passar por ali. Um lugar que eu morei. Eu tenho a mágoa de uma pessoa, de uma criança. Tem gente que guarda mágoa de uma criança. Eu tenho uma mágoa profunda que eu carrego desde a minha juventude. Tem gente que tem mágoa, talvez você aqui já tem anos de crente, se desviou do Senhor, fez parte de uma igreja antiga, tradicional, mas se desviou porque você viu, ouviu alguma coisa. Não vou entrar em detalhes aqui, mas uma senhora, há muito tempo atrás, na década de 80, ela disse para mim uma coisa assim, pastor, só vou falar assim meio por cima, eu era menina de uma igreja X, e uma igreja assim, cheia de tradição, cheia de costumes, e eu lembro que eu era mocinha, já estava me formando, vocês entenderam aí? E eu lembro que o dirigente da igreja, ele tinha mania de me colocar no colo dele, e eu estava me formando, ficando mocinha, e ele dizia assim, você está ficando mocinha já, e passava a mão onde não tinha que passar em mim.
E eu fiquei muito tempo, eu era muito menina, tal, na igreja, eu não ligava muito. Depois, aquela coisa toda, eu fui percebendo que estava errado pelo que eu via e ouvia. E eu fiquei muito, mas muito chateada com aquilo. E eu via, às vezes, o pregador lá daquela igreja, ele tinha mania de querer saber se as irmãs estavam seguindo a ordem da igreja, para poder saber se as irmãs estavam tirando os pelos da perna. Ele examinava aquilo, pastor, acabou comigo. Eu não queria saber mais da igreja. Falou, hoje eu estou aqui na igreja, isso na década de 80 que eu ouvi essa senhora falando comigo. Hoje eu estou aqui na igreja, e etc, etc. É uma pessoa que tem algo lá de trás. Talvez se tiver que ver a pessoa hoje, não vai se sentir bem. E a pessoa, quem sabe, tem até se arrependido, mas a pessoa não vai se sentir bem. Se pesar a minha mágoa, vai ser profundo. Mas por causa disso até engulo as minhas palavras. Para não abrir, não soltar a minha mágoa, não expor aquilo que eu tenho. Disse Jó. Abra aí em Mateus 5:23. O que fazer, pastor, para resolver esse caso de perseguição? Primeira coisa que você tem que fazer é se limpar desta mágoa. Você vai ter que se limpar, isso está impedindo você de receber uma benção aí, muito grande. Eu citei o caso aqui agora de uma igreja, não citando o nome, para você ver o absurdo, que às vezes tem coisa lá de trás e você não se limpa. De igreja, de trabalho, de uma criança, onde você trabalhou, onde você estudou. Eu tive uma professora, igreja, que eu precisei de meio ponto para passar naquela matéria, 0,50, meio ponto. Eu cheguei para ela e falei, professora, por gentileza, com toda a educação, me faltou meio ponto aí para eu passar na sua matéria. A senhora não me daria esse meio ponto? Ela olhou para mim e disse, quanto está faltando, senhor? Eu disse, meio ponto. Não dou. Mas com um jeito assim, eu não vou dar para o senhor não, o senhor vai ter que fazer de novo essa matéria. Dependendo de mim, eu não dou esses meio pontos, não dou, o senhor vai ficar e vai estudar de novo essa matéria. E eu olhei assim, senhora, estava barbudo na época, fui passar a mão na barba assim, deixa eu falar para a senhora, falei, não dou, não adianta nem o senhor falar. E aquilo foi, uns capetinhos veio assim, querendo me rodar na hora, não, os capetinhos veio assim, olha aí, querendo me causar o quê? Uma mágoa, que eu ficasse com aquilo contra ela, de uma tal maneira, mas de uma tal maneira que eu olhei para ela assim, eu falei, estou vendo o diabo nessa mulher. Ele está tentando me atormentar, mas o demônio está nela. Porque quem é o alvo aí? Sou eu. Eu tive que olhar para ela e falei assim, e existe alguma coisa para que eu possa fazer? Ela disse, não tem não. Não tem. E eu não vou dar. Aí eu corri atrás. Fui aqui, fui ali, fui lá e acolá. Aí fiz um trabalho, depois consegui. Mas se eu ficasse na hora com aquilo no coração, eu ia perder. Se ela estava revoltada, eu não poderia perder. E hoje eu poderia aqui agora falar dela e falar com muita raiva. Se alguém falasse assim, pastor, o senhor me atende, como é que você chama? Fulano de tal. É igual o nome daquela professora. Eu ia ficar, deu para entender? Eu não conseguiria as minhas bênçãos. Então Mateus 5:23 diz assim, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar,
e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vamos orar, igreja? Vamos orar? Então todo mundo fecha os olhos, né? Nós vamos orar, todo mundo de olhos fechados. Ó Pai, nós estamos aqui, eu te amo, Senhor. Para um pouquinho. O que foi, pastor? É que a oração é para pedir a Deus para socorrer alguém. Isso, eu estou pronto. Pois diz a palavra, você não se lembra de nada aí? Lembrar de quê? Lembra de alguma coisa. Se na hora que você levar a sua oferta a Deus, sacrifício de lábios, a oferta é importante, sacrifício de lábios, aleluia, glória a Deus, eu te amo. E você se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, pare agora. Por quê? Aquela bênção que você está pedindo, querendo, não vai acontecer. Tem gente dando murro em ponta de faca aí. Tem gente lutando, remando contra a maré. A bênção não virá. Não virá. A primeira coisa eu disse, você tem que saber que aqui você tem um adversário, ele não te ama. Que neste mundo você tem aflições, você sofre, sofreu, sofre e sofrerá. Você tem que entender que os servos do diabo são pessoas que às vezes vão te causar decepções. Ele vai investir pesado. Você tem que entender que aquele a quem você tem mágoa, tristeza contra ele, na verdade o que você tem é uma armadilha do diabo para que as vossas bênçãos sejam impedidas. Tem gente que às vezes tem mágoa profunda até do pregador, sem ele ter feito nada, ou se fez alguma coisa. Então ele diz, deixa a tua oferta no altar, pare o que você está fazendo, falando a Deus. 24, deixa diante do altar a tua oferta, e vai, reconcilia-te, primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Enquanto você não fizer o que tem que ser feito, então a coisa não acontece. Meus queridos, nós estamos bancando bobo, estamos perdendo muitas bênçãos. Todo santo dia o diabo investe pesado, principalmente em aplicar coisas em nossos corações. A tal da mágoa, você fica triste, magoado, porque você não foi, porque você não veio, porque você não conseguiu, não comprou, não vendeu, não falou, não ouviu, não participou e etc. E você está dizendo, eu tento, eu faço e não consigo. Está nadando contra a maré. Mas por quê? Está escrito aqui na palavra. Você tem algo que está impedindo. O que devo fazer? Versículo 38, de Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele me fez mal, eu vou fazer a ele. Ele me prejudicou, eu vou prejudicar ele também. Vocês ouviram isso? Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Pastor, mas aí, Deus é a nossa justiça. Se alguém te prejudicou, bater na face, alguém te prejudicou, te fez o mal, Jesus, o Senhor é a minha justiça.
Jeová tsidkenu na minha vida. Repitam isso. Jeová tsidkenu na minha vida. Amém? Pastor, me fizeram um mal profundo. Eu não vou ficar com nada no meu coração. Jeová tsidkenu, Ele é a minha justiça. Senhor que me dê a bênção, Senhor me dê a vitória. Ele é a minha vingança, está escrito, então Ele me vingue. Quer bater, meu amigo? Então bata. Quer falar, quer fazer, então o problema é seu. Que faça, que fale, faça o que você quiser. Mas você vai ficar aborrecido comigo? Não, minha luta não é contra você. 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Pastor, já me tiraram tal coisa. Muito mais Deus tem para te dar. Se alguém tirou alguma coisa de você, eu estou dizendo aqui nessa mensagem, Deus tem uma bênção para você. Tem. Ele vai te dar muito mais. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. O que eu devo fazer por aqueles que andam me perseguindo? Orar por eles. Mas orar por aquela pessoa? Aí, peraí, pastor, o senhor não sabe o que foi que ele me fez. Mas Deus sabe. Deus sabe o que ele lhe fez. E Deus está pronto para ouvir a sua oração, porque você que é o alvo do diabo, que está doido para te derrubar, mas Deus também está querendo te abençoar quando você pegar a orar por aquele que te prejudicou e te perseguiu. 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isto. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Façam tudo que o diabo não quer que vocês façam. Pelos vossos inimigos que perseguem e desejam o seu mal, que diz que não vai estender as mãos, não vai te ajudar, você faça ao contrário. Para fechar, Provérbios 18, 16. Primeiro eu tinha, para ler essa parte aqui, eu tenho que saber que eu tenho inimigo, que eu tenho aflições, não posso ficar decepcionado. O que o diabo faz, procura fazer de tudo, que é colocar no coração que a pessoa me fez o mal, a mágoa, a perversidade, a tristeza. Provérbio 18, 6. Com presentes, o homem faz o quê? Alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. Aquele que presenteia aquele que te fez o mal, este que dá o presente, o caminho dele é alargado, é aberto. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que pedir a Deus, clamar, suplicar por uma pessoa que há anos me fez o mal, antiga ou recente? Chore por ela. Peça a Deus para que essa pessoa seja abençoada.
Peça a Deus que ela se converta. Peça a Deus que ela cresça. Eu lhe garanto que você que está precisado de uma bênção que não é de hoje, essa bênção está trancada, está presa, por causa de uma coisa que está dentro do teu peito. Mas não é orar, só orar não. Você tem que alçar a sua voz, deixar as lágrimas rolarem por esta vida. Chorar mesmo por ela. De todo o seu coração. Você vai parar de perder bênção. Tem bênçãos que vocês conseguem, dizendo para Ele, Senhor, me conceda, em nome de Jesus, Ele dá. Tem coisa que você consegue indo lá e pagar a sua dívida. Tem coisa que você consegue indo ali resolvendo aquele caso. Mas tem coisa, meu irmão, que vai ser só presenteando aquele a quem sempre te presenteou com o mal. Aquela bênção só vai acontecer se você presentear a pessoa diferente daquilo que ela te presenteia. Ela está desejando o mal para você a todo instante. Te desejou, até está sumida. Você não vê essa pessoa até há tempo, mas você vai desejar o bem para ela. Fique de pé todos.